É um prazer imenso nós podemos estar juntos outra vez, tendo a chance de chegar aonde você está e aonde todo mundo pode, nesse momento, estar, não importando em que lugar seja. O que para mim de fato interessa é o fato de que essa comunicação está estabelecida. E eu queria ler um texto aqui no livro de Salmos, que todo mundo de modo geral conhece. Ele está presente na cultura ocidental de várias formas, mas pouca gente de fato acredita, crê e tem a experiência de que isso aqui possam ser muito mais do que palavras belas e faladas de maneira harmônica e doce. Pouca gente experimenta os conteúdos aqui afirmados e anunciados como um bem pessoal a ser conhecido, a ser provado na vida, a ser usufruído na existência para o bem do próprio indivíduo. É o Salmo 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Olha só, o grande drama, a grande angústia, a grande aflição humana tem a ver com insegurança. As pessoas vão a um consultório psicológico, psicanalítico, ou procuram um sacerdote, ou um pastor, ou um guia espiritual, seja lá o que for, na esperança de poderem resolver suas questões interiores. E se você, por exemplo, olhar do ponto de vista da psicanálise ou da psicologia, depois de um tempo, dado ao próprio fato de que você começa a se relacionar intensamente com a variedade, a diversidade humana e com você mesmo, você, como um profissional da área de psicanálise, por exemplo, começa a entender as engrenagens, as engenharias, essa aparelhagem psíquica e boa parte do funcionamento dela, dos princípios mais fundamentais que sempre estão presentes na constituição do ser humano e da problemática humana. Há uma determinada lógica, apesar da imponderabilidade e da impossibilidade tátil da gente pegar no problema. Mas dá para enxergar nuances, variações de problemas de natureza interior, e que depois de um tempo você começa a se habituar a mapear e a ver as relações de causa e efeito entre uma coisa e outra, as fontes geradoras de determinado tipo de sintoma que as pessoas manifestam. Mas aí ainda se está falando de algo muito superficial, porque você está tratando ainda não com as causas mais essenciais. Aquilo que a psicanálise indica como fonte praticamente essencial, matriz, geradora de uma série de coisas que acabam se transformando em desordens, em caroços, em sintomas, em calombos comportamentais, existenciais, emocionais, afetivos, seja lá de que ordem for, ainda são coisas muito rasas, porque de fato a questão humana é muito mais profunda e ela chega a níveis e em dimensões para as quais nós humanos não temos equipamento
para lidar, para chegar, para tratar, não temos meios, nem temos instrumentos. Isso tem a ver com a essência do nosso ser, com o nosso espírito. E a psicologia não é uma ciência que possa tratar do espírito. Ela lida com as complexidades da alma e as implicações disso na existência humana. Mas no que diz respeito àquilo que está latente por baixo da própria psique, numa dimensão mais profunda, nenhum meio ou instrumento humano chega lá. E aí, nesse lugar inatingível por nós, que é um lugar onde só a mão de Deus chega, onde só o Espírito de Deus alcança, no profundo do nosso ser, o grande problema e único se chama insegurança. Insegurança é o que habita de modo latente a alma de todo ser humano. Há alguns que se entregam à insegurança e se mostram inseguros. E a gente olha e diz, poxa, o fulano é inseguro. Há outros que lutam contra essa insegurança e ela acaba se transformando em outras coisas na vida do indivíduo. Muitas vezes o indivíduo extremamente inseguro se manifesta arrogante, como um mecanismo de compensação dessa insegurança interior. Ele se torna uma pessoa que pro lado de fora parece ser inatingível, mas é só a camada, sua casca, sua capa. Às vezes ele é inseguro, mas ele camufla a insegurança dele através de um projeto de vida cheio de conquistas afetivas e amorosas. E aí você diz assim, poxa, o fulano é um cara seguro, matador, chega, pega e leva, é o carcará. E não sabe que o que está lá no fundo é insegurança, que ele precisa fazer aquilo o tempo todo, do contrário ele entra em pânico. Ele precisa se afirmar direto, porque se houver um intervalo entre uma conquista e outra, ele fica com medo de perder a potência. E a potência não é de fato sexual, é interior. Ele se sufoca e diz, será que eu ainda sou o mesmo? Ele precisa estar provando toda hora. Em outros, essa insegurança camuflada se manifesta como busca desenfreada de sucessos visíveis, materiais, tangíveis e demonstráveis. Aí o cara se mata de trabalhar, de produzir, de abrir 1000 frentes. Ele fica viciado em adrenalina. A alma dele pulsa o dia inteiro naquele frenesi realizador. Ele precisa fazer. E a gente olha de fora e diz, pô, que cara corajoso, corre risco, mete a mão, faz e acontece. Tire dele o único mês de produtividade que você vai ver como esse indivíduo é um ratinho. Aposente-o subitamente e você vai ver como ele é um hamster nervoso. Venha ele a falir por alguma razão e você vai verificar que não sobra nada na vida dele. É por isso que muita gente se mata nessa hora, ou se droga, ou se vicia, ou se alcooliza, porque não sabe, não sobrou nada para além daquela realização para ele, porque dentro dele ele não descobriu ainda que o grande valor é ele ser ele próprio. A grande segurança está em ele poder existir com a consciência de que o valor da existência dele não é mensurável por conquistas nem realizações exteriores. Eu estou dando esse exemplo apenas para mostrar como nós vivemos sob grandes falsificações. O inseguro, a gente vê e a gente às vezes até tem pena dele. O inseguro que camufla a sua insegurança se torna herói e modelo e paradigma e exemplo para muitos de nós. E a gente não sabe que tanto um quanto o outro padecem da mesma coisa, insegurança. Este salmo que eu li fala de um coração que encontrou segurança, segurança total. E ele começa dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E
E aí a gente pensa que, uma vez sendo dito isto, a vida desse cara está resolvida para sempre. Ele não cansa, ele não se angustia, ele não se aflige, ele não foge, ele não entra em depressão, ele vence todas as pessoas, ele não tem inimigos, ele caminha uma vida absolutamente intocável. E não é nada disso. Quem pensa que é assim e pensa que ser de Deus gera isto, está enganado. E quem quer que diga a você que em você, assumindo em fé que você é de Deus, todas as demais coisas estarão afastadas, como maldade e dificuldade na sua vida, está lhe enganando. É trabalho de charlatão, de estelionatário, de falsificador da realidade. Porque o que o Salmo ensina não é isto. O Salmo diz é que quando Deus é o pastor, o Senhor é aquele que a gente sabe que cuida da gente, nós nos sentimos pertencendo a Ele, objeto do cuidado dEle, do amor dEle, da providência dEle, do carinho dEle, e descansamos e confiamos nisso. Então nada mais falta, não mais porque a gente não tenha ou deixe de ter a possibilidade de deixar de possuir alguma coisa. Nada nos falta não porque tudo esteja presente. Nada nos faltará não porque nós possuamos tudo. Ao contrário, nada nos faltará porque quando o Senhor é o nosso pastor, tudo deixa de ter essa importância que tudo tem para as pessoas. As coisas são só as coisas. E aí elas não determinam mais o significado da sua existência. Elas não são mais as que emprestam valor a você. Você não se mede mais como pessoa pela quantidade de amigos que tem ou deixou de ter. Você não se mede mais pelas pessoas na vida pela possibilidade de que tudo em volta de você esteja absolutamente harmônico. Se estiver, você está ótimo. Se não estiver, você está mal. Você não se avalia mais na vida em razão de farturas ou circunstâncias favoráveis, sejam elas quais forem, para poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao contrário, às vezes nada disso está presente, mas nada disso faz falta quando o Senhor é o pastor. E o oposto disso é que às vezes tem-se isso tudo, mas quando Deus não é o pastor do ser da gente, você tem isso tudo e sente falta de todas as coisas. O que de fato preenche a vida não é o ter. E o que esvazia a vida não é o não ter. O que preenche a vida é o ser. E quando você não é, você pode ter tudo o que quiser. Porque mesmo tendo tudo, tudo lhe faltará. Agora, quando você é pastoreado pelos céus e a sua vida encontrou confiança, segurança, descanso em Deus, nesse dia, ainda que tudo lhe falta, nada lhe fará falta, porque o Senhor é o seu pastor, a sua porção, a sua herança, a sua riqueza, o arrimo da sua sorte, a sua cidadela, o seu alto refúgio, a sua sombra, a asa que acolhe você. Ele é o seu ninho, ele é o seu pouso, ele é o seu conforto, ele é a sua esperança, ele é a sua certeza inamovível, ele é o invisível a quem você enxerga pela fé. Quando ele é o seu pastor, aí então, ainda que os montes se abalem, e os mares tumultuem e espumejem, e os tsunamis venham, e os ventos
batam uivantes contra a existência da gente, e o amigo íntimo levante contra nós o calcanhar e nos traia, e o pai e a mãe venham a nos desamparar, e os filhos não nos reconheçam, e os amigos nos voltem para lá a face e nos ignorem, ainda assim você caminha firme, porque o Senhor é o seu pastor. E ainda que sentindo as dores das ausências, nada lhe faltará, porque você é habitado por uma presença absoluta, por uma certeza inamovível, por uma confiança sólida no ser. É isto que faz toda a diferença. O Salmo não promete isenção de dificuldades. O Salmo não promete farturas materiais. Aliás, se esse Salmo foi escrito por Davi na idade que se supõe que ele o escreveu, ou seja, a mais tenra idade, na juventude, ele não só experimentava naquele tempo todas as contingências da relatividade da vida e das dificuldades e privações, como passou as décadas seguintes como um fugitivo, andarilho, hebreu, de caverna em caverna, de vale em vale, de fenda em fenda, de Quênia em Quênia, fugindo do rei Saul durante muito tempo. Ou seja, faltava tudo, só não faltava nada. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas do ponto de vista das coisas práticas da vida, o Senhor é o seu pastor, mas você cansa. É por isso que ele diz, ele me faz repousar. O Senhor é o seu pastor, mas você tem dúvidas. Por isso é que ele diz que ele guia você por veredas de justiça, veredas retas, veredas boas, veredas seguras. O Senhor é o seu pastor, mas você precisa encontrar descanso. Não é porque você não canse mais na vida, você vai cansar muito. Mas você vai encontrar um descanso no cansaço. E ainda que às vezes você esteja extenuado, e até para o lado de fora dizendo eu não aguento mais, mas do lado de dentro você mesmo sabe que não existe fim da linha quando o Senhor é o pastor da gente. A gente suporta, porque existe uma fortaleza que nos fortalece. Quando o Senhor é o pastor, isso não significa que você só ande em dias claros. Há dias maus, há dias de sombra da morte, há sustos, há fraquezas, há dificuldades, há privações, há enfermidades, há tudo isso. Mas você não vai temer mal algum, porque nenhuma dessas coisas tem o poder de fazer mal quando o Senhor é o pastor da gente. Elas só têm o poder de fazer mal quando a gente está por conta própria, porque elas assumem soberanamente a nossa existência e se tornam as tiranas da nossa caminhada, determinam se a gente fica alegre, se a gente fica triste, se a gente fica, se a gente vai, se a gente levanta, se a gente não levanta, se a gente trabalha, se a gente se deprime. A gente fica à mercê das informações negativas o tempo todo. Mas quando o Senhor é o pastor, você anda pelo vale da sombra da morte e não teme mal nenhum. E mais que isso, pode até haver inimigo presente, ou podem haver muitos inimigos. No caso aqui, ele diz que a proximidade dos inimigos era tão grande que sentavam à mesa dele, maquinando o mal. Então o fato de você ser pastoreado por Deus não o priva dos conflitos desse tempo, dessa vida, da presente ordem de coisas, de modo algum. E os inimigos gostam de estar à mesa da gente, é próximo mesmo, é onde a inveja engorda, observando cobiçosa. Ou seja, ninguém é poupado desse tipo de coisa, porque Deus é o nosso pastor. A diferença é o que diz o Salmo, é que enquanto os outros estão conspirando, o seu cálice está transbordando. Eles estão à mesa babando de inveja, ou raivosos, ou cheio de maquinações, mas você não tem a sua vida levada, conduzida e guiada
pelas opiniões deles e nem é um objeto de resposta às provocações deles. Quando o Senhor é o seu pastor, você anda por conta própria. Ninguém vai desviar você do curso da sua natureza. Não é porque ele diz que gosta de você que você fica bem. Não é porque ele diz que não gosta de você que você fica mal. E eu não estou dizendo isso porque eu aprendi isso na teoria. Eu vivo isso na prática a minha vida inteira. Desde 18 anos de idade, antes disso, antes de eu me converter, isso não era um problema para mim. Eu passei a minha vida inteira com muita gente me amando e muita gente me antipatizando. E eu aprendi, antes de aprender, que eu não estava nem aí, que esse não era um dado importante. E depois que eu conheci a Deus, menos importante ainda se tornou. Meu desejo é ter paz com todos os homens. No que depender de mim, eu quero paz com todos os homens. Mas, sinceramente falando, não pense que a opinião pública, o que os outros dizem, o que os outros falam, o que eles insinuam, o que eles maquinam, me tira uma noite de sono. Pela graça de Deus, eu acho que eu virei um grande casca grossa, você entendeu? E não me causa nenhum constrangimento pensar que numa mesa grande está todo mundo maquinando contra mim, eu bebo meu vinho, como meu pão na paz, é um problema deles. Você está noutra. Você sabe qual é a sua referência, a quem que você está ligado, de onde vem a sua segurança, seu significado, sua afirmação. E mais do que isso, quando o Senhor é o seu pastor, apesar de todas essas coisas, você sabe que você é objeto de uma conspiração de amor. Você sabe que apesar de todas as dificuldades, a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Mesmo aqueles dias de trevas, de luto, de perda, de falência, de medos, de tristezas, de lágrimas, de aflições súbitas. Mesmo nesses dias, você não olha em volta e diz: o mundo conspira contra mim. Meu Deus, as forças cósmicas devem me odiar. Não. Você sabe que são contingências. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando o Senhor é o seu pastor, você sabe que apesar do vale da sombra da morte, que apesar dos inimigos à mesa, ou conspirantes, que apesar do cansaço, do sufoco que às vezes bate, das dúvidas que às vezes vêm, apesar disso tudo, bondade e misericórdia seguem você. Você é seguido por isso. Você crê que você está sendo perseguido pelo bem, que a bondade e a misericórdia estão atrás de ti, correndo para te fazer bem. A tua confiança em Deus e esse caminhar que descansa e que anda em confiança mesmo, sabe que a bondade e a misericórdia estão em estado permanente de conspiração em seu favor. Isso é o que vence a insegurança essencial, você entendeu? Do contrário, você pode construir uma torre de 40 andares, botar seu nome lá em cima, em neon, pode ter 10 carros importados levando você para lá e para cá, limusines apanhando você, gente servindo, mulheres maravilhosas lhe cercando, amigos interesseiros lhe adulando. Você pode ter todas essas coisas e ser um ratinho, um hamster existencial, uma coisinha assim que acaba num petelequinho, sabe? É só fachada. E quanto eu tenho visto no curso dos anos de gente assim aparentemente inabalável. Aí você tira uma empresa do cara, ou ele ouve dizer que o filho ficou doente, ou que a mulher caiu em depressão e aquele homem enorme se desestrutura inteiro, bah, e se arrebenta. Onde está o outrora forte, o guerreiro, o poderoso? Ele estava só escondido atrás de grandes empresas,
estava só escondido atrás de influências e relacionamentos importantes, estava só escondido atrás da fachada, da cara, ou da arrogância, ou de uma atitude vitoriosa, que esconde o bichinhozinho frágil, esse grilinho que é você, e que tenta até se parecer com uma coisa maior para camuflar sua própria insegurança. Então os inseguros têm aqui sua resposta. E os inseguros disfarçados, que são todos os demais, têm aqui a sua resposta. E o que desvia o curso da natureza humana e vai fazendo a gente fazer besteira na vida o tempo todo é insegurança. É pela insegurança que a gente trai, é pela insegurança que a gente rouba, é pela insegurança que a gente mata, é pela insegurança que a gente cobiça, é pela insegurança que a gente acumula, é pela insegurança que a gente anda ansioso. Insegurança está na base de tudo. E o que cura a segurança, como eu disse, é confiança. E não é autoconfiança. Você pode ler livros de autoajuda, pode fazer o que você quiser, sair andando por aí dizendo eu sou o máximo, eu sou gostoso, eu sou inatingível, eu sou inalcançável, eu sou um vitorioso, eu sou isso. Pode testar toda a sua neurolinguística, ela vai ajudar muito. Como ajuda a Amway, como ajuda todos os esquemas de positividade de venda, de agressividade do mercado. Funciona como uma lei, mas tem um limite. Tem um limite. O limite, meu querido, é a cacetada cósmica. O limite é na hora que o negócio chega, sacode assim todinho, cai tudo. Aí você tem que ficar só, e aí nessa hora você vai ver se é ou não é. E não há bom e nem há remédio, nem há autoconfiança para esse momento. A única confiança que sara e cura a gente da insegurança é essa confiança que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confia nele, se entrega. Sabe que se tem, tem porque ele deu. Se não tem, não tem porque ele tirou. Nenhuma dessas coisas vão determinar o curso da sua caminhada. Você está num nível superior a isso. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, nem no seu vestuário, nem no seu poder de empreender do lado de fora. A vida do homem é feita de paz e de confiança. Onde não há paz e não há confiança, aí existe apenas, na melhor das hipóteses, um arrogante enganado por um tempo, até o dia em que a canelada dele vai chegar e ele vai ver que todos os seus aparatos não lhe servem para proteger, guarnecer e apaziguar a alma. Era isso que eu queria dizer a você e fazer um convite para você estar com a gente no La Salle. O endereço está passando aí, e trazer um amigo. E às vezes é no La Salle, às vezes é em outro lugar, mas o endereço sempre está passando aí, aos domingos. Eu queria que você viesse e também que você visitasse o meu site, www.caiofabio.com. Vá lá e leia. Tudo isso que eu falei aqui tem lá em abundância para você ler meses sem parar. E creia no que foi dito, não porque seja uma palavra minha. As minhas palavras não significam nada, mas essa que eu falei aqui significa tudo. E não há poder no mundo que seja supremo sobre essa verdade aqui declarada. Eu espero você na semana que vem. Tenha uma semana feliz, com a graça de Deus. Até lá.